Olá, colega online! Hoje nós começamos mais um curso oferecido pelo Instituto Liberalimes de Ensino e será o nosso curso de Direito Constitucional. Nós ofereceremos, em parceria com o Instituto, dois cursos, o de Direito Administrativo e o de Direito Constitucional. Então hoje nós começamos as nossas primeiras linhas sobre o direito constitucional. E nós precisamos ter uma sólida ideia sobre o direito constitucional para que nós tenhamos êxito nos concursos públicos que nos propusermos a fazer daqui para frente. E vejam o seguinte, colegas, o que vem a ser o direito constitucional? Ora, em linhas gerais, a gente poderia, de forma bem simplificada, dizer que o direito constitucional é o estudo das constituições. Porém, dizer só isso não é suficiente, porque as constituições, elas são documentos de extrema importância para a organização do Estado, para a organização da vida social e para o nosso relacionamento intersocial no dia a dia. Assim sendo, quando a gente fala em Constituição ou constituições, como temos aqui no quadro, nós precisamos alargar o nosso horizonte. Vejam o seguinte, dentro de uma Constituição, o que nós encontramos? Nós encontramos diversas disposições que relacionam e estruturam o exercício dos poderes, né, dos poderes políticos, dos poderes do Estado, que garantem aos cidadãos uma série de direitos que são considerados os direitos fundamentais, sejam eles individuais, sociais, políticos, de nacionalidade. Então nós temos direitos e garantias para o cidadão que vive no Estado regulamentado por aquela Constituição. Nós também temos dentro de uma Constituição princípios, né, que vão nos mostrar a ordem daquela Constituição, a ordem que aquela Constituição criou para o Estado. O que se queria quando se elaborou a Constituição. Então vejam que estudar as Constituições é, antes de tudo, falar um pouquinho da estrutura do poder, de noções sobre organização política, de direitos e garantias fundamentais, de princípios, e é isso que nós vamos ver ao longo desse nosso curso. Agora, o ponto de partida para nós é enxergarmos a origem desse ramo do direito. O direito constitucional é formador do direito público, está dentro do direito público por excelência, e ele tem como origem que ponto da história? Se nós buscarmos na história dos homens, nós veremos que desde a antiguidade já havia traços de leis que buscavam organizar o poder político. Ora, essas leis podiam ser escritas ou costumeiras, mas nós temos exemplos nas sociedades antigas. Lá na Grécia Antiga, nós temos as estruturações políticas de Atenas, da cidade-estado de Atenas ou da cidade-estado de Esparta, e essas estruturações políticas vinham através de legislações, fossem elas escritas, leis escritas, fossem elas fruto da tradição. Na cidade de Esparta havia um sistema de governo baseado na existência de dois reis, havia uma diarquia, entre outros órgãos de poder. E acreditavam aqueles homens que toda essa estrutura havia sido ditada por deuses aos legisladores. Dentre eles, o mais famoso de todos, o legislador Licurgo, que mitologicamente teria recebido essas instruções dos deuses. Vejam que era uma tradição oral. Ora, aquele sistema de poder baseado na existência de dois reis, da presença de algumas assembleias que existia na cidade-estado de Esparta, na Grécia Antiga, provinha de uma tradição oral. Se nós formos em outros lugares, em outras civilizações da antiguidade, nós também encontramos regras políticas. Vejam que na época da Roma Antiga, nós também tínhamos estruturações de poder.
A civilização romana passou por 3 grandes períodos políticos. Primeiro nós tivemos uma realeza, depois nós tivemos um período republicano e depois um império romano propriamente dito. Então, em todas essas fases políticas de Roma antiga, o que nós tínhamos? Nós tínhamos organizações diferentes de poder. E essas organizações diferentes do poder político, seja na época da realeza, da república ou do império, elas tinham direta influência sobre a organização da sociedade. Então, meus queridos, reparem que nós estamos trabalhando primeiro com um direito que se impõe para a sociedade, que formata a vida social. Vejam que na antiguidade, os estatutos de organização do poder seriam como se fossem as raízes para as constituições atuais. Seria uma fase embrionária do constitucionalismo. Porém, foi a partir do movimento iluminista no século XVIII que nós começamos a ter a origem do nosso constitucionalismo moderno. Lá no século XVIII, a filosofia iluminista se ergueu, surgiu como um mecanismo também de combate ao sistema político vigente. Naquela época, os estados europeus viviam o regime do absolutismo monárquico, de modo que o iluminismo, que nasceu fundamentalmente no século XVIII, surge como um mecanismo de combate ao absolutismo e às estruturas de organização social que existiam na Idade Moderna, que existiam naquele período dentro dos estados absolutistas. Ora, se a gente buscar um pouquinho na nossa memória, vamos tentar entender o que existia nesse estado absolutista. Porque entendendo aquilo que se combate, a gente vai entender facilmente as ideias centrais do constitucionalismo moderno. A característica geral do absolutismo era a concentração de poderes na mão do soberano, na mão do rei. Meus queridos, essa concentração de poderes fazia com que os soberanos da época fossem o centro, seja das manifestações de poder administrativo, executivo, seja das manifestações de poder legislativas ou judiciárias. Em última instância, todas as decisões importantes que eram tomadas nos estados desta época passavam pelo crivo real. O rei dava a última palavra em tudo. Além de concentrar os poderes, esse nosso amigo rei também exercia um forte autoritarismo para com a sua sociedade. A vontade dele era imposta para as pessoas. Não havia limites à sua vontade. Então vejam, meus caros, que nessas circunstâncias, o que nós temos? Nós temos um governo em que o poder está exercido de maneira total por uma pessoa. Ele é a última instância de poder. Nós temos um governo que impõe a sua vontade para a sociedade, usando de métodos até mesmo violentos, não é? De todos os métodos disponíveis para se coagir, para se impor um comportamento aos particulares. Essas eram as características centrais do absolutismo. A concentração de poderes era tanta que nós tivemos a célebre afirmação do rei Luís XIV na França, dizendo que o Estado sou eu. Essa era a frase dele, o Estado sou eu. Quer dizer, o Estado, a organização política suprema, se confundia com a figura do rei.